Oi, Fernando, tudo bem? Resolvi hoje fazer um vídeo um pouco diferente e fazer com que você comente um vídeo que é de uma blogueira que está fazendo o maior sucesso, mas com os haters. Muita gente criticou muito o vídeo dela e eu acho que faz muito sentido para a Itera e a gente queria saber a sua opinião como psicóloga. Então, a gente está aqui para comentar juntas. Que você, de tanto que a gente conversa sobre o assunto, você está uma verdadeira expert já, né? Então, a gente vai comentar sobre os comentários, tentar entender onde que a gente pode encaixar boas ideias para colocar na nossa vida. Beleza, Vamos começar, então? vamos lá. Minha filha não tem e não usa celular, isso vocês já sabem. Meu Deus, o que eu faço o dia inteiro com a minha filha? Pois é isso hoje que eu quero mostrar pra vocês. E já adianto, não, eu não fico entretendo a minha filha e nem brincando com ela o dia inteiro. O que vocês não sabem é que essa TV aqui da sala está queimada há mais ou menos 3 anos e meio. A Isabela é inserida na vida real. Atividades domésticas, organização, limpeza, cozinha, atividade física, trabalho. Passa o dia inteiro cantarolando e também encontrando brincadeiras e muito menos a entretendo. A Isabela percebe que nós temos rotina e ordem na nossa casa. O papai sai para trabalhar e a mamãe fica em casa fazendo afazeres. Eu não fico não fazendo nada. E com isso ela consegue desenvolver atividades cotidianas e se sente útil por fazer isso. Na verdade, sem telas, tudo vira um motivo para descoberta. A Isabela, inclusive, não é uma criança calminha. E eu não tenho sorte por ela ter nascido assim. Ela é exatamente assim porque eu a educo e a treino todos os dias. Atualmente, com 2 anos, ela já sabe, inclusive, que tem obrigações domésticas a fazer. Ela já sabe que a fralda não se joga sozinha no lixo, que ela precisa jogar. A comida não aparece magicamente no prato dela, que a gente precisa preparar. Já está desenvolvendo a virtude da paciência ao esperar pela comida. Ela mora em uma casa e faz parte de uma família. Ela não é visita. Ai, Tuiana, mas é muito cedo para ensinar tudo isso para ela. No momento da nossa vida, a gente passou a ser brinquedo de estimação dos nossos filhos. Nessa idade, passa a ser um hábito. Eu não quero uma filha alienada em dancinhas, principalmente em desenhos. Uma futura adulta instalada na realidade. Fê, eu trouxe esse vídeo para a gente comentar, não só pelo vídeo da blogueira, né, o que ela faz com a menininha, com a filhinha dela, mas também pelos comentários, porque eu vi que nos comentários tem bastante gente criticando a forma com que ela faz com a filhinha dela. Sim, na verdade, o que que ela está falando? O tipo de vida que ela tem, isso comporta completamente. Eu parei aqui um comentário de uma moça que fala assim, ó, com certeza essa mãe deve ter um homem que provê a família. Do contrário, ela não teria tempo para passar com a sua filhota e ensinar tudo isso. E a maioria das mulheres podem se dar ao luxo de ser dona de casa? Não, não pode, mas é mãe de qualquer jeito. Então, enquanto ela não está com a criança, ela precisa ter alguém que ela confie e que, se ela possa escolher, que é alguém com paciência. Que essa criança que está dentro de casa possa fazer essas mesmas coisas, contribuir com a pessoa que está ajudando ela. Né? Não só, por exemplo, deixa uma cuidadora, fica lá trabalhando na casa e deixa a criança assistindo televisão. Então, se essa cuidadora tiver um pouquinho de paciência, porque assim, pode mandar, por exemplo, ela tirar o pó da mesa de centro, se não tiver nada que quebre, e vai dando coisas para a criança fazer, para a criança achar que está ajudando, pelo menos, mesmo que a pessoa vá fazer depois. O que você acha disso? Tem uma parte que ela fala, né, que a moça fala que a criança se sente útil em ajudar. E é assim mesmo, né? Quando eu peço ajuda, por exemplo, para as meninas, ajuda não, né? Quando eu coloco elas para fazer alguma coisa, descascar a batata, descascar o alho, que a Malu gosta de descascar o alho. Ou até agora que a minha mais velha faz a comida, né? Ela faz o arroz, ela sabe fazer estrogonofe, que é o prato principal dela. Então ela já Ó, quantos anos tem a tua mais velha? faz. E ela foi sendo inserida ali no dia a dia. Então, é uma coisa que eu faço aqui com elas. E eu acho importante também deixar fazer, né? Ai, não, Exatamente. então vai se cortar com a faca. Ai, meu Deus, vai se cortar, vai se machucar. Não, vai. Não, tem que prestar atenção, independendo da idade, dá o que a criança pode. Então, por exemplo, se não é a mãe, se está trabalhando, a mãe está trabalhando e tem outra pessoa lá. A pessoa está lavando a louça, ela vai enxugando e vai dando tudo que é de plástico para a menina. Se ela souber, ela guarda, se ela não souber, ela deixa. Olha, tudo que é de potinho de comida, você coloca aqui. Que a criança vai, aí depois ela vai ver onde guarda.
Mais para frente, se ela não alcançar hoje, ela mais para frente ela vai lá e guarda. Então, assim, é bem importante tudo de acordo com a idade. Então, se a criança não tem segurança na mão ainda, coisas pesadas que não pode carregar, é óbvio que isso não vai dar para a criança fazer. Sim, verdade. Mas já na cozinha já tem um monte de coisa que essa criança pode fazer, né? Uhum. E tem o seguinte, né? Eu estou fora. Enquanto você está fora, a criança não existe. Com certeza tem alguém da sua confiança cuidando da criança. Sim, verdade. Então você pode sugerir ou pedir, é dentro do seu possível. É óbvio que não dá para você largar o emprego e fazer igual a moça. Óbvio. Vai, vamos para o próximo. Essa mensagem, né? Com certeza, ela é a melhor mãe que ela pode ser. Você percebe, Thalita, que às vezes tem uma raiva embutida assim nas mensagens? Por quê, né? Porque ela pode cuidar da filha dela, dar atenção. Ela pode fazer E que bom que ela pode. O que que dá para, assim, dentro do que ela, nossa, ela é perfeita. Dentro do que ela pode, é perfeito isso. Tá. Então, dentro do que você pode, o que que você pode fazer igual no tempo que você está em casa? Qual que você vai ver agora? Ai, mãe perfeita, bom demais ficar em casa o dia inteiro e se dedicar exclusivamente aos filhos. Que vida difícil, ó. Igualzinho a vida das mães reais que trabalham e não ficam em casa. Você não faz nada. Quando você chega em casa, você faz coisa de casa. Você cozinha, você passa um pano no chão. Você. Isso pode virar uma brincadeira com a sua filha ou com o seu filho. Uhum. Sim. Então, o que ela está mostrando é fazer junto. Que isso é uma das coisas mais importantes, porque a criança, ela acha que tudo é brincar. Tudo que ela quer tá com a mãe, em primeiro lugar, né? E a partir do momento que ela tá, vamos colocar entre aspas, brincando de casa, porque para ela é brincar de casinha. Uhum. E aí a mãe vai, elogia o que ela fez, e ela tá contribuindo, e a mãe pega, ai, obrigada. Isso é brincadeira para criança. Então, tudo que você faz dentro da sua casa, mesmo que. Porque só se você chega em casa, a sua filha está dormindo, e você acorda, a sua filha ainda está dormindo. Aí você não vê ela a semana inteira. Aí tudo bem. Esse é muito bom. Quero ver quando for para a escola e todas as colegas tiverem um tablet e só ela que não. Aí fica chorando e pedindo. Até os 5 anos é fácil controlar sem. O problema é depois. Tá, então, se é fácil controlar assim, não dá até os 5 anos. Esse é o primeiro ponto, né? Quanto mais tempo você demorar para dar, melhor. E a criança, eles são tão inteligentes e é uma idade tão propícia à aprendizagem que se você dá com 10 anos, um mês depois ela sabe mexer melhor que você, né? Não tem essa história de ano perdido, se não aprendeu, não tá junto com os outros. Aprende super rápido. Uhum. Isso não é desculpa. É. Aí é que tá, né? Até os 5 anos é fácil controlar sim. O problema é depois, porque o depois é porque seu filho manda mais em você. Porque vai pedir, você não vai saber falar não, né? Porque você que não sabe falar não, né? A criança pode ter um tablet e ela pode, do mesmo jeito, que tem hora para tomar banho, hora para brincar, hora para fazer a lição, tem hora para usar o tablet. E essa hora sempre precisa ser. Isso depois dos 10, tá? E essa hora precisa ser quando tem alguém para dizer: agora acabou, agora é hora de tomar banho. Se a criança quer tomar um sorvete, você não pode mais negar sorvete nenhuma hora do dia para ela. Não faz o menor. Sabe negar o sorvete. Você sabe que vai fazer mal ela tomar sorvete no café da manhã, almoço e jantar, não sabe? Aí você tem poder para dizer: não, não pode tomar o sorvete. E o tablet, você também sabe. Mas aí vem um monte de desculpa, porque eu não tenho tempo, eu trabalho fora e a criança vai ficar triste porque todo mundo sabe. Vai, vamos lá. O engraçado é que a mãe faz vídeo para ganhar um dinheiro, né? A filha dela não vê telas, mas dos outros tudo. Ainda mais se eu ganhar por isso. O que você acha que ela quis dizer com isso? Como se a mãe ficasse, né, o dia todo no celular, filmando, mas a filha dela não pode. Mas tem coisa. Mas ela é adulta, talvez ela possa. E a filha dela não pode porque é pequena.
Por que que a criança tem que ter direito de tudo que o adulto tem? Somos exemplos para os nossos filhos. Por ser muito pequena, não vai te questionar ainda, mas logo vai te perguntar por que você passa o dia todo com o celular filmando ela. Gente, a criança não tem todo esse entendimento cognitivo. A criança tá ali mais ocupada com a mãe, se divertindo com a mãe. E outra coisa, todas as crianças hoje em dia, eu acho que vão contar na vida com o celular aparecendo a todo momento, né? Sim. Principalmente das mães que trabalham com isso. O meu filho não via eu saindo de casa para trabalhar e voltando, e às vezes tendo conversas no telefone que não era do assunto da casa? Claro que via, Uhum. né? E esse? Esse daqui. E de fato, ainda acolhemos as birras e às vezes precisamos explicar que não pode colocar a mão na panela quente no fogo e a criança fica chorando. E faz parte. Vejo que hoje as telas fazem exatamente o que os pais querem. Sem birra, sem choro, só o barulho da TV ligada e todo mundo na paz. Aqui em casa é zero telas e às vezes é um caos total. Eu só respiro e sigo em frente. Se tem uma coisa que não me abala, é choro de filho. Acolho, faço tudo que dá. Quando não dá, deixo que pare sozinha mesmo, porque às vezes eles só querem o tempo deles para se extravasar. Uma coisa que eu escuto bastante é assim, zero tela e a mãe não deixa nem a criança ver TV. Antigamente, sem o celular, se falava que as crianças viciavam em TV? Não. Até porque tinha o horário certo dos. Exatamente. Então, uma coisa que a mãe pode fazer é, se ela sabe meio que organizar o dia dela, tá? Agora eu preciso dela quieta. E bota um filme no YouTube com o desenho que a criança quer. Meio que simular como era a TV antigamente. Antigamente tinha um programa de manhã, né, de criança, Isso. e de tarde tinha programa também, ou então era filmezinho, né? Filme de criança. Filmes, filme da tarde, sessão da tarde. Qual que eu acho que é a principal diferença entre o celular e a TV? Os dois são telas, mas qual que é a principal diferença? O celular, a criança tem na mão o tempo que ela quiser. Então, ela deixa de fazer outras coisas, ela está no restaurante, ela está com o celular na mão, ela está com outras crianças brincando no parque, ela pode estar com o celular na mão. A possibilidade é muito grande. Então, ela pode escolher o celular por qualquer outra coisa. E a TV não. A TV é principalmente se a mãe colocar em horas determinadas, a criança não sabe, mãe, agora eu quero ver aquele filme, coloca lá no YouTube. Se você não falar, ela não sabe. Filha, já almoçou? Tá bonitinha? Agora vamos ver o desenho. Acabou. Não é isso? Sim. Tem um tempo, né? Estipular o tempo certo para a criança, e aí, quando falar assim, eu quero assistir outra. Não, acabou. Não tem mais desenho na televisão. Agora Tem mais desenho. Agora é a hora da novela, da e eu não quero. mamãe. Agora é a hora do jogo do papai. Por que que a mãe acha que tem que dizer eu não estou colocando porque eu não quero? Pode até falar. Não, agora eu não quero, agora é a hora de. Mas se ela não conseguir, porque vai causar uma discussão, uma choradeira e tudo mais, e sabe que é só por vontade da mãe que não vai ver o desenho, se ela não conseguir, fala: não, esse desenho não tem agora. Você lembra que você só assiste a Peppa Pig, né? Você só assiste a Peppa Pig depois do almoço? Então, é depois do almoço, acabou. Não tem agora. Agora é hora de fazer outra coisa. Sim. E quanto menos contato eles tiverem mais cedo, menos eles vão pedir, porque eles vão ter outras coisas para fazer. Vão ter preenchido aquele dia, ter exercitado fazer outras coisas. Exatamente isso. Sim. Ela só tem 2 anos, eu não sou contra telas, isso até é um retrocesso para a nossa geração, porque tem pontos positivos. Acho que tudo tem que ter equilíbrio. Então não adianta fugir, porque ela vai crescer e querer conviver com a tecnologia. Não tem como fugir. Eu acho que tem uma coisa, Fê, que eu lembro que você falou, que é sobre quanto é viciante as telas e o quão faz mal para a criança, que as pessoas ainda não entenderam, que não é uma questão de, eu não quero deixar ver tela porque eu não quero, porque eu não tô afim. Porque é ruim, é prejudicial.
Eu vi até um comentário de um cara explicando por que que faz mal, né? A inteligência da criança. Não, principalmente, e assim, prejudica a postura, toda a formação da cognição, a falta de paciência, um dos maiores problemas, né? Como traz um prazer rápido, qualquer coisa que não dê aquele prazer daquele jeito não tem graça. E aí ela vai se excluindo de tudo que dá um pouquinho de trabalho para ficar naquilo que ela tem prazer o tempo todo. Então tá alienando. E o principal que eu acho que é assim, todo mundo já sabe que causa vício. Todo mundo. Se eu perguntar para uma mãe dessa que diz assim, ah, mas é só um celular, e eu perguntar para ela, você dá pinga pro seu filho? Não, claro que não, né? Porque se der pinga desde pequeno, ele vai virar um alcoólatra. Só que isso você sabe que não pode. Por que que o celular as pessoas continuam tentando? Continuam insistindo nessa ideia. Quer dizer, eu estou estragando toda a fase de maior aprendizado da criança, mesmo sendo muito claro isso, já está muito claro. Eu, adulta, que nunca joguei, tempo atrás, coloquei paciência no meu telefone. Às vezes eu não consigo sair do jogo de paciência com tanta facilidade, Uhum. que é uma coisa que veio depois para mim, depois de adulta. A gente protela. Ah, vamos ler, vai. Ah, vamos ver, peraí. Mas percebi uma coisa em você pelos comentários. As pessoas que não concordam com você, nem estou falando das que atacam nos comentários. Estou escrevendo daquelas que discordam até de forma educada. Você foi bem mal educada com elas. Ensine sua filha assim, desta maneira. Acho muito legal. Mas aprenda você a aceitar que nem todos vão concordar com isso. Você escreveu para alguém. Ainda bem que estou postando na minha rede social. Sim, mas o intuito não foi só postar por postar. Você sabe disso. Ué, as pessoas dão cacetada nela e ela diz, ainda bem que ela escreveu na rede social dela e isso é mal educado. Então, ela respondeu comentários dos comentários que responderam para ela, né? Mas eu acredito que também seja, ela recebeu tanto hater que ela acabou respondendo no mesmo nível para todos, né? Gente, ela recebeu muito hater. Muito. Até porque tá todo mundo sem parâmetro, né? Antigamente a informação era da sua médica, da sua mãe. Então, você tinha dúvida entre duas coisas, você tentava uma ou outra. E aí agora não, agora tem um monte de opinião, que eu acho bom ter um monte de opinião, mas é porque as mães estão sem parâmetro, elas não sabem que linha seguir. Olha lá, né? E quando viam que meu filho não comia açúcar, parece que viramos um alien, fazer o certo virou errado. Por que que o filho dela não comia açúcar? Porque ela não apresentou o açúcar para ele. É muito mais fácil, porque açúcar também vicia. Uma coisa que tem que se entender é o seguinte: se você tem coisas que você sabe que é o certo, você já sabe quando a criança é bem pequena, se você fizer desde o início, vai ser muito mais fácil. Agora, se você fica sabendo a partir de um certo ponto que você já apresentou aquilo para a criança, do mesmo jeito que você foi apresentando aos poucos, você pode ir restringindo aos poucos. E tirando, né? E desmamando praticamente. É uma época que eu adorava Toddy, Nescau, essas chocolatadas. Eu fui percebendo que cada vez a gente põe um pouquinho mais. Cada vez a gente põe um pouquinho mais. Você pode fazer a mesma coisa, cada vez você põe um pouquinho menos. Não precisa tirar de uma vez, né? Porque aí a criança não percebe, ela vai se acostumando com menos, É. gradativamente. Que é uma coisa que acho que as mães têm uma dificuldade de identificar, né? Essa história de comida, por exemplo, por que que pediatra diz, pediatra em outros lugares eu também já ouvi, que a criança tem que experimentar o mesmo alimento 12 vezes. Você já ouviu isso? O mesmo alimento 12 vezes? 12 vezes. Quando ela experimenta uma vez, ela diz que não gosta, você fala, cenoura. Ai, minha filha não gosta de cenoura. Quais são as perguntas a se fazer? Todas as vezes você deu cenoura cozida? Uhum. Ou você deu cenoura crua? Ou você deu cenoura junto com a salada? Uma coisa que a criança, a maioria das vezes, ela identifica que ela gosta ou não, é da consistência e não do sabor exatamente. É Porque verdade. se, por exemplo, você botar cenoura num bolo, ela vai gostar. Uhum. Então não é a cenoura, é o formato que a cenoura tá.
Então, esse tipo de coisa que precisa, a forma como você apresentou aquilo para a criança. É. Isso faz uma diferença enorme. Então, meio que experimenta 12 vezes mesmo. Será que não é na hora da refeição que a criança tem mais atenção quando ela diz que não gosta? É. Porque aí o pai olha para ela ou a mãe, vai Uhum. conversar, vai tentar convencer. Então, é importante ver como que você está falando com a criança no resto do dia. Não, vou até contar uma história. Estava atendendo uma pessoa, o filho tinha 5 anos na época. Toda vez que ele sentava para comer, ele ficava com sono e dormia. Deitava na mesa e dormia. Aí eu comecei a fazer perguntas, né? Mas ele dormiu mal na noite anterior? Ou ele não vem dormindo bem, que você falou que é toda vez, né? Não, é toda vez que vai almoçar. Toda vez que vai almoçar. E depois, bom, aí você desiste? Ela fala, uma hora eu desisto, tiro ele da cadeirinha. E aí ele vai dormir? Não. Então tem alguma coisa aí. E por que que era? Aí conversando com a mãe, né, perguntando qual era a qualidade de atenção que ela dava. Às vezes a mãe fala: "Não, mas eu fico o dia inteiro, eu dou atenção". E aí quando você pergunta mais detalhadamente, não dá atenção o dia inteiro do que a criança precisa, não é? A mãe acha até que está dando. E era a única hora que ela parava para olhar para ele e para tentar convencer e acordar, filho, acorda, vamos, tem que comer. E ele tentava esticar esse período o máximo possível, Uhum. porque era ali que ele tinha atenção. Foi um jeito que ele encontrou para pedir atenção para ela, né? Exato, imagina que uma criança que está com fome não vai dormir, Uhum. não tem como isso. É perguntar o que está atrás daquele comportamento. E não se, porque as crianças não sabem dizer. Ela aprendeu, é muito inteligente, aprendeu que quando ele fica ali 2 horas, a mãe dele fica ali com ele 2 horas. Sim. É, se Então, vamos fazer vai isso. anotar daqui, isso eu já É, usei. Não aquela pode coisa, anotar daqui enquanto você não comer. Aí a criança o que que irrita mais ela, né? O que que faz ela ficar quieta até ela brigar comigo? Mas ela não brigava, porque ela dizia, tadinho, ele tá com sono. Ele achou a solução perfeita para ter a atenção da mãe. Só que aí ele não estava comendo e ela não estava fazendo mais nada. Ai. Bom, vamos lá. O que que mais tem? Aí tem uns O que que comentários que você são acha? legais, por exemplo, né? Cada um faz o que pode, não precisa ficar brava com uma mãe que consegue fazer algo que ela acha bom para sua filha. E é o que é verdade, né? Então, porque o que eu acho é que existe uma confusão na cabeça das mães, assim, a mãe acha que ela tem que parar o que ela está fazendo para brincar com a criança, e ela não tem tempo. Vamos dizer que é uma mãe que trabalha o dia inteiro e chega em casa à noite. Não é parar para brincar com a criança no chão. Começa a trazer a criança para o que você está fazendo. Mesmo que depois ela não sabe tirar o pó da mesa de centro, tudo bem, depois você tira. Vai inserindo o cuidado com a casa, que ela faz parte. E ela vai se distraindo. Você pode brincar, olha, enquanto você faz isso, eu faço isso. Vamos ver quem termina primeiro. Vamos ver qual que fica mais bonito. Então, é mudar o conceito do que é cuidar da criança. Porque às vezes a mãe acha que é parar tudo para ficar com ela, e não é. Para brincar, né? Uma coisa legal que tem, eu acho aí também nesse vídeo, uma cozinhinha do tamanho da criança, você viu? Hum, De cozinhar, da criança fazer as coisas. Se a criança é pequena e não pode mexer com coisa quente, não vai ajudar a mãe a cozinhar, pode brincar, bota um pouquinho de água na panela, com um pouquinho de molho. Filha, vai fazendo o molho enquanto eu vou fazendo outra coisa. E você também faz o molho e depois diz que o molho era da sua filha, entendeu? sim. Ah, experimenta, ai, tá bom. Então, ela vai pegar gosto por estar com a mãe fazendo as coisas, por É. ter a companhia da mãe. Até, por exemplo, a criança sabe dobrar roupa? Tá, digamos que ela não saiba dobrar roupa. Aí o que que você faz? Você dobra tudo e fala, agora você vai me ajudar. Onde que é essa blusinha sua? Que gaveta que a gente vai pôr? Ó, nessa aqui que só tem blusinha de manga curta. Ela está aprendendo a dobrar? Ainda não, mas ela está aprendendo o lugar. Um dia que você tenha mais paciência ou tenha mais tempo, você vai ensinar, é assim que dobra. Onde que guarda, você já sabe onde guarda. Ela vai levar para guardar. Uhum. Isso não é escravidão de crianças, pelo amor de Deus. Além da criança adorar, isso são comportamentos que ela no futuro vai agradecer por isso. Porque tudo que a criança se acostuma, que faz parte da rotina,
a tendência é repetir, principalmente se o clima que ela aprendeu aquilo era agradável. Então, se era uma coisa de brincar com a mãe, ela vai tender a repetir isso para o resto da vida. E isso vai, claro, contribuir para uma pessoa bem organizada. É uma coisa que é bem legal que eu aprendi com você, que era pede para sua filha fazer a tarefa. Muda totalmente a forma com que a criança faz. Então, é você saber pedir, sabe? Exatamente. Você pode ver quem tem mãe que está inserindo a criança na escola, presta atenção nisso. A mãe vai com uma dor no coração, com medo que a criança vai ficar chorando sem ela, que a criança não vive sem ela. Então a mãe já vai daquele jeito. Aí a hora que entrega a criança para a professora, o que que você acha que a sua filha sente, o seu filho, olhando para você com aquela cara de você está sendo sequestrada? Sim, A criança se sente sequestrada. verdade. Se a mãe acha que é uma coisa que ela vai se divertir, tem até um episódio, quando meu filho era pequeno, uma coisa, ele é filho único. Então eu adorava essas excursões de colégio, que ia passar, era o dia, que ia passar com todos os amigos, que ia se divertir. Imagina, chegar, ele chorava para sair da escola porque tinha deixado os amigos. Você imagina um dia só com os amigos, né? Eu ficava numa felicidade, porque primeiro que eu sabia que ele estava sendo bem cuidado, que tinha gente, né, especializada perto, ia tomar conta e tal. E segundo que ia ser meu dia de folga, entendeu? Gente, que delícia esse dia vai ser para ele. E aí, eu já tinha reparado isso. Todas as vezes era eu toda feliz dando tchau para ele na janelinha do ônibus e as mães, sabe, assim, ai, como é que eu vou passar o dia sem ele? Ai, com os filhos delas, né? Sim, A mãe estava chorando, entendeu? Tinha mãe que estava chorando. E eu falava, meu Deus do céu, o que será que isso significa? Será que eu tinha que chorar também? Sabe quando você pensa assim? Será que eu tinha que chorar também? Passou, passou. E eu fazia que toda vez que tinha excursão, eu dava para ele levar. Vai ter mãe dizendo assim: ah, é porque você tinha dinheiro para mandar em toda excursão. é. Mas não é essa a questão, né? A questão era ele interagir com crianças da idade dele e se comportar em público, era isso. Aí um dia ele chega para mim e fala assim: mãe, eu estou preocupado com os meus amigos. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: sabe uma coisa que eu reparei? Você é a única mãe feliz, você é a única que fica feliz porque eu estou indo passear. Eu olho, quando eu olho na janela que eu olho lá fora, eu vejo um monte de mãe chorando. Será que elas não gostam deles? Eu nunca comentei isso com ele. Que a mãe acha que assim, qual ia ser a opinião dele? Nossa, minha mãe está querendo se ver livre de mim. E olha a minha mãe que gosta de mim lá chorando. Uhum. Então, é muito importante a cara que você faz quando as coisas estão acontecendo. Sabe uma coisa que você falou que é muito legal também, que eu aprendi depois que as meninas começaram a fazer jiu-jitsu. E aconteceu um episódio da Yasmin se machucar treinando. E aí ela saiu, entrou no banheiro. E ela ficou lá no banheiro um tempão. E aí na hora que ela saiu, ela olhou assim pra mim e eu vi que ela tinha chorado. Senti, na hora eu falei assim: "Ah, ela se machucou, né? Entrou no banheiro, chorou e tudo". Aí eu fiz assim, tipo, tá tudo bem, né? Aí ela fez assim, brava que eu tinha perguntado, né? E aí depois de um tempo ela não quis mais ir depois desse episódio. E aí eu conversando com um treinador lá, ele falou assim: a diferença que tem quando uma mãe traz o filho para cá e quando o pai traz, tem muita, porque a mãe olha para aquela criança como assim: ai meu Deus, meu filhinho, coitado, tá chorando, machucou, vou vir aqui, abraça a mamãe. E o pai não, o pai já tem passa já uma coragem, tipo, e aí, tá tudo bem? Porque eu sei que você é forte. E a mãe já passa e foi exatamente. Exatamente. E isso que você está falando é muito bom, porque se a mãe não sabe fazer diferente, por que não usar essas coisas para o pai fazer o que ele sabe fazer melhor? E aí até o treinador falou assim: então não fica. Você sabe que aqui eles estão seguros, que as crianças estão seguras. Deixa na porta e vai. Porque é melhor não ter ninguém do que ter alguém desencorajando eles, né? Exatamente.
Esse tipo de coisa ao redor que a gente tem que prestar atenção. Não só, ai, se não for eu tá aqui, imagina se eu não tivesse aqui, ele caiu. Bom, se você não tivesse lá e ela tivesse caído, o professor ia saber o que fazer. Sim. Em último caso, te chamar. Aqui, ó, esse a gente não leu. Uma dúvida. Em casos de deixar a Isa com a família ou na escolinha e acabar apresentando as telas para ela, como seria a rotina se adaptando a isso? Pense em um futuro apresentar desenhos para ela aos poucos? Gravidinha de 9 meses por aqui, penso bastante sobre isso, de não oferecer telas. Rotina incrível e super adaptável. Um elogio. E uma dúvida de verdade, né? Na escolinha não vão apresentar tela para ela, Não. certo? Você precisa ver se você consegue confiar em alguém da família que coloque o desenho na TV para ela num determinado momento. Porque normalmente, quando a gente vai deixar o filho com alguém, a gente manda para a pessoa: olha, ela almoça a tal hora, ela tem o soninho tal hora. Então, até conversar com a pessoa, porque a pessoa está te fazendo um favor, ou você tá, se você está pagando, você pede isso. Se é da família, está te fazendo um favor, você pergunta para a pessoa: como é que é a tua rotina? Porque ela dorme de tal hora a tal hora. Você quer que, depois que ela acorde, ela assista um desenho mais 2 horas para você fazer o que você tem que fazer? E aí colocar no horário determinado na TV. Sim. Na TV. Até uma comparação boa, celular e televisão está para usar chupeta e chupar o dedo. Eu, por exemplo, nenhum dos dois é bom, mas eu prefiro dar uma chupeta para uma criança do que deixar ela chupar o dedo e viciar. Por quê? Porque a chupeta tem como tirar da frente dela. Sim. O dedo não tem. O dedo não dá. Então, a TV, a criança associa que a TV aparece, não é no horário que a mãe quer, mas aparece naquele horário e ela vai lá e assiste. Ela não pode levar a televisão para brincar com os amigos nem para o restaurante. Pode dizer que o desenho só passa naquela hora. Então, nesse caso aí da dúvida dela, olha, estão dizendo que até os 12 anos é legal não apresentar. Eu acho legal. Porque essa criança de 12 anos, ela nunca vai estar sozinha em lugar nenhum. Celular para criança é, hoje em dia, importante, uma forma de segurança para a criança te ligar caso aconteça alguma coisa. Em algum lugar. Pode até dar a banana com casca, que eles aprendem a descascar. Será que se fosse um menino, teria sido treinado assim? Então, foi bom você ter perguntado, porque não existe distinção nesse sentido. Contribuir com o lugar que você mora é para todas as crianças, para aprenderem. O que isso ensina? A fazer a parte dela na casa dela com os pais. Quando ela vai viajar com uma amiguinha, ela vai ajudar. Quando ela for para uma faculdade fora da cidade, ela vai ter amigas, ela vai conviver em sociedade. A probabilidade de dar problema é mínima, Uhum. porque ela vai saber que cada um tem a sua parte. Ela pode até ensinar as outras meninas ou meninos. O que tem, né? O que dá errado aí? Nada. Aí ela mesma respondeu, ó, da mesma forma, senhora, ou porque a menina vai ser visita na própria casa. Essa é boa. Qual é o nome dessa menina? Qual é o nome? Tua Ana Malu? É, Tuiana Malu. filha da Malu. Boa, Tuiana, boa. Ó, que bom que já passei da fase que me preocupava com isso e me sentia culpada. Tá lá o meu filho vendo desenho desde 1 ano, hoje com 3, o mais avançado da turma em aspectos cognitivos e habilidade física. Tá, e ele tá lá vendo desenho desde 1 ano. Tudo bem, como é que ele é na contribuição da casa? Ah, não Né? disse nada. Porque com certeza, se ele é o mais avançado da turma, com certeza ele vai aprender a fazer rapidinho as coisas da casa. Que, na verdade, as coisas da casa hoje, mas no futuro vai ser as coisas dele, né? Sim. Ele vai ser inteligente e organizado, mas era esse que eu queria ver. E quando vocês querem ficar deitados descansando, o que ela faz? Perguntando de forma realmente para ter outras ideias. Você vai ter que organizar a sua casa de um jeito que você tenha tempo de ficar descansando, conversando com o seu marido.
Que horas pode ser isso? Se a criança tiver uma rotina boa, de tempo de sono, de hora para tudo, ela vai dormir na hora certa. Uhum. Então, essa hora que você vai descansar, conversar com o seu marido, com quem mora na sua casa, vai ser a hora que a criança está dormindo. É uma possibilidade, não é? Uma das alternativas é essa. Ó, ela respondeu a resposta, o que que ela faz, ó. Descansamos quando ela descansa, nos mantemos ativos quando ela está ativa. Você ajusta sua vida e ritmo depois que tem filhos, ou deveria ajustar. Caso contrário, terá uma criança pedindo para fazer coisas de criança enquanto você está deitada, com o controle da TV na mão, tentando assistir um seriado, que muitas vezes nem deveria estar sendo assistido na frente de uma criança. A vida depois dos filhos não fica como antes. Há limitações para nós pais também, concessões a serem feitas, reorganização das prioridades também. Perfeito! Uhum. Eu sou pai de primeira viagem. Acho muito bacana esse tipo de criação funcional, mas acredito que seja importante trabalhar a parte lúdica da criança. E alguns tipos de desenhos que não possuem mensagens subliminares pode ajudar muito nessa parte. Sim. Então, ver desenho em determinada hora, depois que você já sabe que aquele desenho vai contribuir, perfeito, é isso. Pega o YouTube, coloca o desenho. Isso depois de 1 ano e meio, né, minha linda? Até 1 ano e meio com um bebê, com uma bebê, como você inseria ela nas atividades cotidianas? A partir do momento que a criança anda. E proporcionalmente ao que ela consegue segurar e ao que ela, quando ela estiver segura andando, aí ela pode ir ajudar a mãe a fazer essas coisas. Sim. Quando ela estiver se sentindo segura e tal, não vai cair nem nada. Antes disso, não tem como. Por quanto tempo, não, quanto tempo o controle completo de uma criança funciona? Quanto tempo os pais quiserem. A melhor idade, quanto conseguir segurar até os 12 anos de idade, segura. Porque aí que tá. Por que que a criança fica tão viciada? Ela identifica que ela pode ver o que ela quer desde pequena naquele lugar. Se você passar para a TV e meio que colocar como hora determinada, ela não vai sentir falta de uma coisa que ela nem conhece. Não é isso? Peraí, esse Rafael aí, o que ele falou? Continue mostrando esse trabalho normal e tranquilo que é educar um ser humano fora desse padrão imbecil, que é empurrar até a criança virar zumbi. Parabéns por querer expor sua família ao mundo e ajudando pessoas a despertarem grande parcela dos pais para a realidade. Ele concordou com ela, né? Ele concordou. Ela tem que brincar. Quando for maior, faz as rotinas, não precisa de telas mesmo. Mas a maneira dela falar em treinar uma mini adulta é muito chato. Por que que as pessoas têm preconceito com a palavra treinar? Parece que é uma coisa ruim, né? Tipo, treinar. Tipo, vou treinar a minha filha. Tipo, ai, nossa, eu tô. Ah, ela vai virar um robô agora. Claro que não, tudo que a gente quer ensinar, todo comportamento que a gente quer instalar na criança, que é necessário, que é higiene, alimentação, saúde, autocuidado, precisa ser instalado. E para ser instalado, precisa repetir todos os dias, que significa treinar. Qual é o problema que os pais têm com essa palavra, gente? Não sei. E ela vai virar uma mini adulta porque ela brinca com a mãe de casinha? Faz o menor sentido. Ela mandou assim, ó, fralda com 2 anos? Não, então, até vamos falar da fralda. Porque assim, quem foi que disse para essa moça que 2 anos não era mais para estar de fralda? Quem foi que disse para ela? Da onde ela tirou, né? Porque é a informação que ela tem, tá errado. Sim. Com 2 anos está de fralda. E não está errado. A criança demora. Como é que é o processo da criança entender que ela consegue controlar os esfíncteres? Esfíncteres é o controle de fazer xixi ou cocô. Então, qual que é o processo dela entender e dela conseguir controlar para ir no banheiro e não precisar mais de fralda? Primeiro, ela relaciona a palavra cocô com a vontade que ela está sentindo. Então, isso é a primeira coisa.
Tanto que o que começa é a criança falar cocô. Ela já conseguiu associar a vontade dela com aquela palavra. Mas não significa que ela consiga controlar. A vontade de fazer cocô, ela identifica. E isso é gradativo. Tem crianças que entendem, que conseguem entender que aquela vontade já é para ela ir no banheiro, porque ela ainda não consegue controlar. E tem crianças que precisam passar por fazer cocô na fralda, ou a mãe explicando, que precisam passar por isso. E os dois, não tem nada de errado com nenhum dos dois. O controle dos esfíncteres, assim, uma criança está atrasada nesse setor quando aos 4 anos ela não consegue. Então, é todo um processo que a mãe começa a ensinar, a partir do momento que ela consegue identificar a palavra cocô com aquele, o que está acontecendo no corpo dela, que ela consegue identificar, e aí, com o tempo, enquanto acontece um treinamento, você precisa fazer, você tem que pedir, pede para a mamãe quando você estiver com vontade. Isso vai indo até que ela amadureça fisicamente para conseguir realmente controlar, segurar o cocô para ir fazer no lugar que tem que fazer. A partir dos 4 anos é que já está fora do tempo. E isso é uma coisa que a pediatra vai ajudando a identificar, né? A pediatra, ela avisa, ela vai falando dessas coisas. Então, aos 2 anos, não tem nenhum problema a criança estar de fralda. Vai, vamos lá. Tem um limite, se a sua realidade permite criar ela assim, que bom para você. Minha filha tem 3 anos, deixo ela usar o celular para ver desenho. Numa boa, não tô matando ela. Agora, ficar o dia todo no celular também não acho certo. Então, é esse tipo de mãe que vai sofrer mais para frente, porque a filha tem 3 anos e a filha ainda obedece. Mas se a criança, nesse tempo, tiver se acostumando com o celular, quando ela tiver 12, ela vai enganar a mãe e ver escondido. É essa a questão. É essa mãe que vai reclamar daqui a uns anos. Tem diarista, você tem algum vínculo com alguma ajudante? O seu cônjuge ajuda na divisão de tarefas? Quem executa tudo dentro do lar? Eu apoio esse vídeo e também penso assim, mas não julgo mãe nenhuma, porque eu sei o que é chegar no fim do dia e você precisar escolher entre tomar banho e dormir. Na maioria das vezes, escolho dormir, porque no dia seguinte eu acordo às 4 horas da manhã. Graças a Deus, aprendi a dar graças em tudo. Então, talvez esse vídeo não seja para a pessoa. Apesar de que, qual é a interação? Ela não interage em nenhum momento com a criança? Acredito que não. Ou ela, a dificuldade é a mãe achar que tem que dividir. Fazer coisa de adulto, não pode estar a criança atrapalhando, ou então ela vai ter que parar para brincar com a criança. Este é o problema. É até uma mãe que trabalha a semana inteira. E sábado, só tem o sábado para fazer faxina. Não pode inserir a criança na faxina? Sim. É que tá, é um exemplo do que você pode pegar de exemplo para fazer na sua rotina. Você não precisa ficar em casa o dia inteiro, que nem essa mãe fica. Porque eu penso assim, quando eu tive a Yasmin e a Maria, eu me dediquei nos primeiros 2 anos de vida, 3 anos, foi só para elas. Então eu fui procurar um que eu trabalhasse menos, larguei a faculdade quando foi na época da Yasmin, e aí a gente vai fazendo escolhas. Não tive. Exato. Não, mas eu acho super importante você falar isso, porque assim, quem pode escolher é a melhor coisa a se fazer. Uhum. Até os 2 anos é imprescindível. E até quem está grávida, ou até quem não está grávida e pretende ter um filho, coloque isso na cabeça. Qual é o melhor momento que eu posso reduzir meu horário de trabalho? Que eu posso ter um outro tipo de trabalho que eu faço em casa? Aí é que tá. Eu acho que assim, o que der para programar, porque o que que acontece? O que eu já vi muito, tá? Eu já tive muito paciente idosa que não foi nenhuma das duas, nenhuma nem duas que reclamavam. Que agora que elas estão aposentadas e que elas queriam passear, elas têm que ficar com os netos todos os dias. Essa filha delas, no caso das que eu estou falando, já contaram com isso para engravidar.
Uhum. Então, eu trabalho, meu marido trabalha, aí a minha mãe vai ficar, quando eu precisar trabalhar, a minha mãe fica todas as tardes com a criança. Quer dizer, já está contando com a mãe. Sim. Você perguntou se a sua mãe quer? Ou até mesmo que ela queira, deixar todos os dias, porque o que eu escutei dessas avós, o mesmo trabalho que eu tive com os meus filhos, eu mais velha, agora não tenho tanta saúde, eu não tenho tanta disposição, eu tenho que ter com os meus netos. Sim, E, verdade. e poderia ser muito legal essa relação de vó e neto, se não fosse com tanta sobrecarga. Né? Outro dia, eu estava com uma paciente e a gente estava conversando sobre a mãe não poder ficar com o filho dela. Em algum momento, a mãe não pôde ficar com o filho dela. E ela estava falando sobre aquilo muito irritada. Aí eu falei, tá, mas assim, você sabe que a sua mãe trabalha, ela tem as questões dela, você não pôde ir nesse compromisso porque não tinha com quem ficasse com o seu filho, mas por que que você está falando com tanta raiva assim? Aí ela falou, porque ela trabalhou a vida inteira e minha avó ficava comigo. Falei, tá, mas a sua avó podia ficar com você. Era outro tempo, era outros compromissos que a sua avó tinha. Por que que você está meio que. Porque a sua avó ficou com você, a sua mãe é obrigada a ficar? E É. ela não tinha parado para pensar nisso. Ela ia acumulando uma mágoa da mãe, porque a mãe não ficava. Eu falei assim, inclusive, essa sua mãe, que hoje não pode ficar com os netos, não é a mesma mãe que precisava trabalhar e não podia ficar com a filha, que era você? Então, até hoje ela trabalha. Por que que ela teria que ficar com o seu filho? Ela falou, eu não tinha parado para pensar nisso. Você percebe como é automático? Tipo, na cabeça dela, a vida é as pessoas que têm filhos deixam com a avó. E eu estou sendo lesada porque eu não tenho como deixar. Exatamente, estava implícito ali, ela não tinha notado. Sim. Quando o vídeo começou, pensei que fosse filha pré ou adolescente. Essa idade é muito fácil o controle, tirar telas. Eles topam tudo porque querem a nossa atenção. Agora, depois dos 10. Quando ela chegar depois dessa idade, você nos dá uma receita eficiente, ok? No aguardo. Então, mas a receita que ela vai dar vai ser muito melhor do que o que você está pensando agora. Essa pessoa que falou isso. Uhum. Por quê? Porque a filha dela já está treinada. Ela já tem espaços no dia que ela faz outras coisas. Bom, eu acho que já tá bom, né? Já é o suficiente. O que a gente quer, se vocês encontrarem vídeos que deem para a gente comentar, para poder tirar o máximo do vídeo que puder. Então, a gente quer mais vídeos reagindo aos comentários, se vocês gostarem, né, desse tipo de vídeo, da gente reagindo, das coisas que saiu aqui, serviu para você de alguma forma. Curte, compartilha, manda para as mães que vocês conhecem também e manda ideias de vídeos para a gente comentar. Ideias de vídeo, e se ficou alguma dúvida dentro do que a gente conversou aqui, ou mesmo que a gente não tenha conversado, coisa que ficou na sua cabeça, ah, isso daqui, como que eu faria com isso? Manda pergunta para a gente que a gente responde, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo.